Bom dia e graça e paz a todos. Um abraço aí para os nossos amigos ou seguidores do Instagram, Facebook e YouTube. É com muita alegria que nós retornamos aqui para falar uma mensagem baseada, claro, nas Sagradas Escrituras. E você é o nosso convidado especial para estar meditando. Hoje nós queremos falar sobre um texto que está em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12, tá? Que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no espírito, na fé e na pureza, tá? Em outra versão ela não fala no espírito, tá? Ela fala procedimento e depois fala no amor, mas tudo bem que fala também de fé. Então o que é que nós queremos expor nessa manhã do texto sagrado? Áreas, tá? São pelo menos 5 áreas que nós precisamos ser exemplo. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo e dizendo ser exemplo dos fiéis, tá bom? Então, na introdução dessa mensagem aqui, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto histórico, tá? Timóteo era um jovem pastor que estava sendo enviado por Paulo. E existe alguns, apesar da carta ser igreja aos irmãos de Timóteo, existem uns problemas na igreja em Éfeso, eram vários problemas. Eu vou citar aqui pelo menos 3 do capítulo 4, que nós estamos baseados no nosso texto, tá? Primeiro, Paulo estava no versículo 1, o alertando contra a apostasia que viria e que eles teriam que enfrentar, tá? Segundo, Timóteo deveria ter todo cuidado para que as fábulas das mulheres idosas ela não contagiasse, não contaminasse a doutrina da igreja. Isso é o versículo 7, tá? E no 12 aqui, Paulo faz uma advertência a Timóteo no que diz respeito ao seu preparo espiritual, no seu preparo como um pastor. Então é importantíssimo que a gente conheça esse contexto para entender. Mas quais áreas Paulo fala aqui em que nós devemos ser exemplo? A palavra exemplo aqui, ou padrão, vem do grego tupos, que significa modelo. Padrão do grego tupos, que significa modelo, que significa exemplo. Entendeu? Significa ser referência também. Então a primeira área aqui, ele está dizendo ser exemplo dos fiéis na palavra. Diretamente Paulo não estava fazendo conexão com a palavra de Deus, tá? Indiretamente sim. Por quê? Porque a primeira coisa de um líder, a primeira coisa que se espera de um líder é que ele tenha palavra, tá? Nós sabemos que hoje em dia não se compra e não se vende alguma coisa somente pela palavra. Tem que ter toda uma documentação, tem que ter todo o histórico. A pessoa quer seu referencial, aonde você mora, o seu telefone, a sua identidade, o seu CPF, tudo isso aí. Então o jovem Timóteo, que tinha entre 35, alguns de 35 a 40 anos, ele precisa estar preparado, ele precisava estar bem embasado, tá? Indiretamente é a sua palavra, mas a palavra de Timóteo, ela tinha que ter uma forte conexão com a palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus, ela é importante para a gente embasar a nossa fé. E veja só, a palavra de Deus, primeiro ela limpa o nosso caminho, diz assim: lâmpada para os nossos pés são a tua palavra, tá? A palavra de Deus, ela nos vivifica. Então, como líder, ia chegar o momento em que pelas lutas, pelas adversidades, Timóteo ia se sentir triste, mas o que iria lhe dar força e vivificar era a palavra, tá? A palavra também, ela coloca em ordem os nossos passos, ela nos dá a direção. Então é uma área muito importante que a gente seja exemplo na palavra,
tanto, lógico que a de Deus é superior, e quanto a nossa, se elas estiver bem conectadas aí, né, bem coesas, nós vamos ter certamente êxito e certamente sucesso. Na palavra, segundo, no procedimento ou na conduta, tá? Na conduta, como é que Timóteo tinha que se comportar, né? Como era que ele conduzia o trabalho? Vocês sabem que nós gostamos de comprar aonde nós somos bem atendidos, onde as pessoas são educadas, nos trata de uma maneira diferente, sem acepção de pessoas. Então a conduta de Timóteo, ela tinha que ser mais ou menos isso, tá? Ele tinha que ter um coração perdoador, isso é importante. Ele precisava ser compassivo com os necessitados, tá? E ele precisava ser uma pessoa humilde. A conduta perpassava por esses 3 caminhos: perdoador, né, compassivo e humilde. Então, essa é a segunda área, a conduta. A terceira é o amor, tá? Então, o que é que diz a Bíblia sobre o amor? O amor é o vínculo da perfeição, né? O amor, ele excede todo entendimento, né? E o verdadeiro amor lança fora todo medo, tá? Então, é a área muito importante, talvez a mais importante, para que nós sejamos exemplo do amor. Porque se você tiver amor, né? Costumeiramente eu falo uma frase: a gente pode até dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Então é uma área, né, na palavra, na conduta, o procedimento e no amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Quer dizer, é inaceitável alguém que lidera um trabalho, alguém que prega as Sagradas Escrituras, não ter amor no seu coração. Uma área muito importante, né? Porque 1 Coríntios capítulo 13, que ali é um texto, digamos assim, áureo para amor, diz assim: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu entregasse meu corpo para ser queimado, mesmo que eu desse o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, uma das áreas, ferramenta muito importante para que o jovem Timóteo tivesse sucesso era o amor. Mas tem outra área, a fé, querido. Entendeu? A fé. A pessoa que lidera, a pessoa que pastoreia um trabalho, ele tem que ser uma pessoa de fé. Ele não pode ser aquela pessoa que fica no campo do negativo, entendeu? Do pessimismo. Não, tem que ser, né? O justo não viverá da sua fé. E nós colocamos aqui 3 coisas importantes sobre a fé. A fé, pela fé nós descobrimos a justiça de Deus, tá? Que Deus é justo. A fé, ela nos consola. Tem vez que, entendeu? Nós somos tão sufocados, nós somos tão imprensados de tal forma que o objetivo de Satanás é para que desistamos do caminho da fé, né? Mas ela mesma nos consola. A fé também, ela nos fortalece, tá? Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa fortalecer a sua fé. Já, pastor, mas eu já tenho fé. Sim, mas ela vai ser sacudida ao ponto de o inimigo querer abalá-la. E por isso você precisa fortalecer a sua fé. Em último lugar, Paulo fala da pureza. Outra área que nós precisamos ser exemplo nesse mundo cheio de pecado, nesse mundo, né, imoral, nesse mundo em que o sexo, a prostituição, a fornicação está em alta, para fazer com que quanto mais as pessoas se tornarem impuras, mais desagrada o coração de Satanás, tá? Então, pureza significa ser livre de toda e qualquer contaminação. Eu vou repetir porque é bom isso aqui, ó. Pureza significa ser livre de toda e qualquer contaminação. Por isso Deus dá um aval de Jó, que era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, o Jó era um homem puro.
Jó era tão puro que ele mesmo desafia a Deus. Ele disse: Senhor, pesa-me em balanças fiéis e verás a minha integridade. Jó também disse assim, que se os seus olhos fixarem em alguma donzela, que outro homem deite sobre a minha esposa. Olha só o desafio que Jó fez perante Deus, tá? Então, a pureza ela é vista como uma estratégia ou um estado de santidade e perfeição moral diante de Deus. Só os puros verão, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, porque alcançarão a vida eterna. E a Bíblia recomenda ser limpos de mão e puro de coração. Tá? Em último lugar, a pureza é frequentemente associada à retidão. Quem é puro é reto e quem é reto é puro. Tá? A noiva do Senhor Jesus, ela precisa, principalmente nos últimos tempos que nós estamos vivendo, o tempo de uma apostasia, ser pura e incontaminável num mundo impuro. Jesus Cristo ele vem buscar o quê? Uma noiva preparada, adornada e santificada para morar juntamente com ele. Então, repetindo as áreas, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, que essa seja a sua meta como cristão em Cristo Jesus. O negócio da nossa igreja, do reino de Deus, é ganhar alma. Mas a igreja do Senhor Jesus e os cristãos estão tão necessitados de testemunho, de um bom testemunho no mundo em que vivemos. Tá? Esse mundo onde a vida é do mais esperto, esse mundo onde se pratica injustiça, esse mundo onde se lucra através de propina, através de roubo, entendeu? As pessoas só têm confiança se viverem dessa forma. Mas você é santo, um filho de Deus, e você precisa tratar essas áreas para que você seja exemplo e um padrão para os fiéis. Continue fazendo assim, porque certamente Deus vai abençoar a sua vida e abençoar a sua família e o seu ministério. Um forte abraço, querido, fique com Deus. E aí, se você puder nos ajudar compartilhando, curtindo, e possa ser que Deus faça uma obra muito grande nas vidas que ouvir esse vídeo, tá? Meu Deus e meu Pai, eu oro e abençoo a vida dos nossos ouvintes, a vida das pessoas que vão ver posteriormente, seja qual for a hora, Pai, mas dá-lhe graça, abençoa, e que eles possam ser exemplo nessas áreas que acabamos de falar, baseado nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, fique com Deus e tenha um dia abençoado.